Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Há uma presença real do Senhor aqui. Dia 26 nós vamos ter aqui o encontro dos voluntários. Todos os voluntários de Mauá, de Ribeirão, Campos 2, por favor, vamos estar aqui. Você também que ainda não é voluntário, mas deseja ser um voluntário, como é que eu vou servir na casa de Deus? O que é que tem que fazer? Como que funciona? Venha conhecer também no dia 26. Então você que tem o desejo de ser um voluntário, vem. Você que não tem desejo de ser voluntário e nem conhecer, venha você também. Venha, porque vai ser bênção. Vai estar conosco o pastor Marcos, lá da Lagoinha de Alphaville. Estará aqui ministrando, estará aqui trazendo uma palavra, e vai ser algo extraordinário, amém? Aliás, todas as vezes que nós estamos na presença de Deus, sempre tem algo extraordinário. Deus não é um Deus ordinário, Deus é um Deus extraordinário. Deus sempre tem algo novo para fazer. Deus sempre tem algo que vai fazer para que nós possamos sempre estarmos avivados, amém? 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 1 até o verso de número 8. Elias, o tesbita que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Depois disso a palavra veio a Elias ordenando: retira-te daqui, vai para o leste, refugia-te perto do ribeiro Querite, a leste do Jordão, beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te dê alimento. Então Elias partiu e fez conforme a palavra do Senhor. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passado alguns dias, o ribeiro secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite de hoje que a Tua palavra seja pregada com sabedoria, com intrepidez, com graça, com revelação. Que o Senhor fale aos nossos corações e que ninguém saia daqui da mesma maneira, mas venhamos sair daqui impactados, transformados, modificados pelo poder a qual o Senhor tem a fazer, a realizar através da Tua palavra. Então nos instrua e nos ensina, Pai. No Teu nome nós repreendemos tudo aquilo que não provém de Ti, e que o Senhor possa liberar, que os corações aqui sejam alcançados em nome de Jesus, amém e amém. Elias, o profeta, aparece pela primeira vez nesse texto. Ninguém sabe de onde ele vem, ninguém sabe para onde ele vai. Elias é alguém que aparece assim no meio da história. E interessante que o que acontece é que ele libera uma palavra dizendo que não haverá chuva, e que essa chuva, agora vamos entender por que ele vai dizer que não haverá chuva, e Deus então faz os céus se fecharem. Por que ele diz essa palavra que não haverá chuva? Entenda para a gente poder compreender o contexto, senão a gente vai sair liberando palavras e as palavras não acontecem e a gente fica frustrado. Elias está vivendo um tempo onde o rei Acabe, ele casa com Jezabel. Jezabel, ela é adoradora de ídolos, e Jezabel, ela tem pelo seu pai a mesma conduta
Agora Acabe casa com Jezabel, um rei de Israel, um filho de Israel. Ele começa a introduzir e ser influenciado pela sua esposa a colocar deuses dentro do palácio, para que esses deuses sejam glorificados, esses deuses sejam reconhecidos, esses deuses sejam aplaudidos e sejam adorados. Na época existia o Deus da fertilidade, e todas as vezes que chovia, que Deus mandava chuva, o povo então saía da onde ele estava e iria adorar a Baal, um Deus que era um Deus de Jezabel. Imagina Deus abençoando com chuva, só que naquele momento eles iam até o ídolo, se prostravam e diziam: muito obrigado, nós agradecemos a Baal, que Baal nos deu chuva. Deus liberava bênçãos sobre Israel, e eles não reconheciam Deus, e eles iam até Baal e diziam: obrigado pelas bênçãos, nós te louvamos, nós te agradecemos. E a gente entende que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Uma das coisas que Deus tem, Ele é único. Ninguém pode levar a glória daquilo que Deus faz. Ele é primeiro em tudo, e Ele é digno de receber adoração, Ele é digno de receber glória e reconhecimento. Um dos mandamentos que nós vamos entender dado a Moisés é que nós possamos adorar a Deus, amar a Deus em primeiro lugar, e depois nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Vamos entender que o primeiro a ser adorado, ser reconhecido, é o próprio Criador, é o El Shaddai, é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim, é o Pai da eternidade, é o Deus forte, é o príncipe da paz, é o Emanuel, é aquele que é o caminho, a verdade e a vida, é a fonte de água viva, é aquele que se esvaziou de si mesmo e habitou entre a criação, é aquele que recebeu um nome sobre todos os nomes, aonde todo joelho se dobra e toda língua confessa. Só Ele é digno de glória, só Ele é digno de adoração. Os anjos não podem ser adorados, criaturas sobre a terra não podem ser adoradas, coisas que estão debaixo do mar não podem ser adoradas, algo que está nas alturas não pode ser adorado. O único que é digno de ser adorado é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem alguém que está entendendo o que Deus está falando? Aleluia! Deus não divide a sua glória, Deus não divide aquilo que é dele. É nesse contexto então que Elias está vendo tudo isso, e Elias se levanta como um profeta. Elias se levanta como um profeta para poder falar contra aquilo que o governo, aquilo que está acontecendo na sociedade. Nós precisamos de profetas que possam ir e se levantar contra corrupções, contra aquilo que se levanta que é maldito, contra aquilo que se levanta que é contrário a Deus. Nós precisamos de profeta. Estamos precisando de homens e mulheres que se posicione como profetas, homens de Deus e mulheres de Deus. Nós temos tantas coisas na faculdade. Temos lá o advogado, temos o médico, temos o administrador, nós temos o economista, temos o biólogo. Nós temos tantas profissões que se tem nas universidades, mas nós precisamos de profetas para essa nação. Nós precisamos de homens e mulheres que possam se levantar na contramão daquilo que é corrupção, naquilo que é pecado, naquilo que vai contrário aos princípios e valores. Sabe por quê? Porque profeta, ele dá prioridade aos princípios e não à posição. Aleluia. Eu vou repetir: profeta, ele valoriza princípios e não se preocupa com reputação,
unção e posição. Nós precisamos de profetas em Mauá, aleluia. Nós precisamos de profetas em Mauá. Eu vou falar algo aqui e você repete, amém? Eu vou falar assim: na minha casa. Aí você vai dizer: tem profeta, amém? Eu vou dizer: na minha casa. Você vai dizer: tem profeta, amém? Vamos lá. Na minha casa, na minha casa, na minha casa, na minha casa. Só os homens agora, na minha casa. Eu estou falando, cadê os homens dessa igreja? Na minha casa. Cadê os homens? Na minha casa. Só as mulheres agora, na minha casa. Na minha casa. Os homens e as mulheres agora, na minha casa. Na minha casa. Tem profeta na sua casa aí, aleluia. Tem profeta na sua casa. Se prepara, porque tem profeta na sua casa. Se você está comigo nessa noite, celebra o nome dele, adora ele, aleluia. Agora olha que interessante, que o que vai fazer Elias vai falando lá no versículo de número 1. Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, declarou. Elias declarou. Está muito claro que Deus não falou com ele, que Deus não comunicou a ele, mas Elias declarou de si mesmo. Por quê? Porque Elias viu a situação. Elias é profeta, se levanta, não esperou Deus falar com ele. Até parece que eu vou fazer uma conjectura aqui. Quando Elias fala: olha, não vai chover durante alguns anos, nem orvalho, parece que alguém lá no alto, os anjos, os serafins, os querubins, vão dizer assim: ei, ele está, nem Deus não mandou nada, porque a gente vê poucas vezes isso acontecer na Bíblia. Parece que eu fico vendo os anjos dizendo assim: aquele camarada é meio doido, ele é meio louco, ele não está batendo bem das ideias. Olha o que ele está dizendo aqui: Deus não mandou nada. Deus sempre dá ordem aos seus anjos para que 1000 caiam à direita, 10.000 à esquerda. Deus não falou comigo, Deus falou com você. Aí Gabriel vai falar: não falou comigo. Gabriel fala com Miguel. E aí, falou com você, Miguel? Não falou comigo também não. Ele está doido. Vamos falar para o chefe. Vamos falar agora para o Senhor. Senhor, tem um homem lá na terra, tem um homem lá. E aí ele declarou a própria palavra dele, dizendo que não vai chover, dizendo que os céus vão se fechar e não vai cair chuva nem orvalho. Mas isso só quem pode fazer é o Senhor. Aí parece que na conversa eu fico vendo Deus falando assim: quem é que falou isso? E eles falam: foi um Elias que falou isso. Aí Deus respondendo: fala para mim aonde tem que assinar para que eu possa aprovar. Eu vou falar de novo, aleluia. Ele está meio doido. Aí Deus vai falar assim: aonde que assina esse negócio para mim poder cumprir e dar ordem para que isso não aconteça? Meu Deus do céu, tem profeta aqui nessa noite. Tem profeta na tua casa, tem profeta. Elias então declara e Deus assina. Deus escreve embaixo, Deus coloca embaixo dizendo: nós vamos fazer conforme isso. Elias vai dizendo: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, em nome do Eterno não cairá orvalho nem chuva nos anos que seguirão, exceto mediante a minha palavra. Que ousadia, que conhecimento. A gente tem que entender que quando nós entendemos dos conceitos, entendemos da palavra, entendemos do que é Bíblia, entendemos do que é princípio, Deus nos dá a oportunidade de nós sermos ousados. É por isso que a Bíblia diz assim, quando nós vamos ver Josué no capítulo 24, ele dizendo: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Tem alguém que está pegando essa palavra que Deus está falando na noite de hoje?
A gente tem que entender que o que o céu determina, a terra não elimina. Diga comigo, o que o céu determina, a terra não elimina. O que o céu determina, a terra não elimina. A partir do momento que o profeta entrou e se conectou e falou e Deus aprovou, então o céu determinou, e não tem nada na terra que possa eliminar o que o céu determina. Olha só o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que Faraó, na época dos egípcios, que o povo lá que estava de Israel, estava lá no Egito, diz que Faraó colocou um decreto dizendo assim: os meninos que nascerem serão mortos, as meninas que nascerem pode deixar com vida. Essa foi uma declaração de Faraó, mas a declaração de Deus era: você, Faraó, não determina o que o céu faz, é o céu que determina o que a terra faz. Aleluia. Os meninos vão morrer, e aí Deus fala: não, só para você acreditar, vai nascer menino e ainda vai ser criado dentro da sua casa e dentro do seu lar, você vai cuidar dele. Aleluia. Olha só o que diz a própria Jezabel, esposa de Acabe, vai dizer o seguinte: amanhã ao meio-dia Elias vai ser morto, nós vamos cortar a cabeça dele amanhã ao meio-dia. O que ela determinou como rainha? Amanhã nós mataremos Elias e cortaremos a sua cabeça. Só que chegou no dia de amanhã, 24 horas depois, Elias não morreu. Chegou depois de 48 horas, Elias não morreu. Passou uma semana, Elias não morreu. Passou um mês, Elias não morreu. Passou 6 meses, Elias não morreu. Passou um ano, Elias não morreu. Passou 100 anos, Elias não morreu. Passou 5.000 anos e Elias não morreu. Porque Deus falou que mandou um redemoinho de fogo e pegou, tomou Elias, e ele subiu vivo até a eternidade, e ele não morreu. O que o céu determina, a terra não extermina e não elimina. Deus tem a última palavra. O adversário disse: matamos Jesus. Jesus, nós conseguimos acabar com a vida dele, acabamos com ele. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. O que o céu determina, a terra não elimina. Tem alguém comigo aqui? No monte da configuração, da transfiguração, no monte da transfiguração, quando Jesus se transfigura e revela a sua glória, com ele aparece Moisés e aparece Elias. O profeta Elias e o profeta Moisés também aparecem em glória no monte da transfiguração. Os três estão juntos, e ali um começa a conversar com o outro, estou conjecturando, e alguém perguntando assim: ei, Elias, você está aqui? Jezabel falou que iria te matar no outro dia, que a sua cabeça seria arrancada. E aí Elias fala: não, eu estou vivo até hoje, eu fui levado num redemoinho e nem morreu, morri. Aleluia. Aí alguém pergunta a Moisés, pergunta para Moisés: Moisés, Faraó determinou que os meninos iriam morrer, que seriam jogados e não iriam sobreviver. Não sei porquê, mas Deus me fez morar dentro da casa do destruidor, e Ele cuidar de mim e fazer eu poder ser ensinado pelos seus princípios. Aleluia. E você, Jesus, você morreu, mas só foi para enganar o inimigo, porque eu ressuscitei e aqui eu estou. O que o céu determina, a terra não elimina.
elimina. O que Deus determinou para a sua vida, a terra não vai eliminar. Você e a sua casa serão salvos. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Aleluia. Há uma glória de Deus aqui neste lugar. A Bíblia diz assim: depois disso a palavra veio a Elias. Depois que Elias falou, depois que Elias colocou e declarou, aí então Deus entra no cenário. E Deus agora vai falar com Elias. E o que é que Deus vai falar com Elias? Ele dá uma ordem: retira-te daqui e vai para o ribeiro de Querite. O que é que Deus está falando para Elias? Elias, eu quero que você agora possa se ausentar. Eu quero que você agora possa se esconder. Eu quero que você agora possa se refugiar. Não é tempo agora de ficar mostrando quem você é e aonde você está. Uma das coisas mais difíceis hoje é quando a gente fica escondido, quando a gente não aparece. Quando você não aparece no Instagram, quando você não aparece em foto, quando você não aparece em grupo, quando você não aparece em reuniões, quando você não aparece publicamente, é a coisa mais difícil. Porque a gente quer ser visto, a gente quer ser lembrado, porque quem não é visto não é lembrado. Mas existia um tempo que Deus falou para Elias: Elias, é tempo de se ausentar. Não quer dizer que você se retira, que eu não estou cuidando de você. Não quer dizer que você está escondido, que eu não estou olhando por você. Aleluia. Não quer dizer que você está escondido, que eu não te darei provisão e sustento. Porque a gente tem que entender, quando Deus pede para esconder e não aparecer, é porque Deus está cuidando, Deus está zelando. Moisés foi escondido por 90 dias pela sua mãe, foi guardado por Joquebede durante 90 dias, para que ninguém pudesse ver que era o menino. Mas uns 90 dias o menino começou a crescer, e aí não deu mais para se esconder. Quer dizer, ele estava escondido, não era visto, mas estava crescendo. Eu vou repetir: ele estava guardado, estava escondido, mas estava crescendo. Ele estava escondido, mas estava crescendo. Ele estava escondido, mas estava desenvolvendo. Ele estava escondido, mas não estava parado. Ele não estava parado, ele estava escondido, mas estava crescendo. Chegou um tempo que não podia mais esconder o menino. Se prepara, existe tempo para todas as coisas: tempo de se calar e tempo de falar, tempo de se esconder e tempo de aparecer. Alguém vai pensar que você morreu, alguém vai pensar que você sumiu, mas quando aparecer, vai aparecer já grande. Aleluia. Já vai aparecer grande. Tem alguém comigo aqui? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Elias vai para o ribeiro de Querite. O que Deus está aqui? Deus está dando uma ordem, Deus está dando uma direção, Deus está dando um destino, Deus está dando um norte. Deus não está falando só para se refugiar e ficar perambulando no meio do caminho. O que Deus está dando é uma direção. Eu gosto da lei do GPS de Deus. Deus sabe aonde você está e programa para onde você vai e cria uma rota para você caminhar. Aleluia. Deus nunca é um Deus que só coloca onde você está e não coloca um destino para onde você vai. Deus é um Deus que sempre sabe aonde a gente está e coloca no GPS dele para onde a gente vai e cria uma rota para a gente caminhar. Você está entendendo? Eu tenho que saber aonde eu estou e para onde eu vou.
eu estou aqui nesse mundo, mas para onde eu vou? Eu vou para a eternidade, eu vou para a glória. E existe uma rota que nós estamos trilhando enquanto estamos aqui, para ir para a eternidade. Tem alguém que está comigo aqui? Tem alguém que quer pegar carona aqui? Tem alguém que quer pegar carona para a eternidade? Aleluia! Só que quando ele cria uma rota, quando ele cria um caminho, diz que ele vai para lá, beberá as águas do ribeiro. Olha o que ele vai dizer: e eu ordenei aos corvos que ali te dê alimento. O que Deus está dizendo para Elias é: eu ordenei, ou está colocando eu vou ordenar? Como é que está no texto? Eu já ordenei. O que Deus estava falando? Elias, enquanto eu estou te falando para você ir por esse caminho, para você ir para a beira do rio Quiriate, lá para o ribeiro, eu quero que você entenda que eu já dei ordem para os corvos, para que eles te sustentem. Antes mesmo de você sair, eu já providenciei para que quando você chegar, você seja sustentado. Ah, meu Deus do céu. Eu vou repetir, o que Deus está falando para Elias é: enquanto você caminha, a provisão já está determinada sobre a sua vida. Você está pegando essa palavra do que Deus está falando para você? Enquanto Deus nos dá a rota, antes da gente chegar no lugar, já tem uma provisão que foi preparada pela mão de Deus. Eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus está te dando um destino, Deus está te dando uma rota, mas antes de você chegar ao lugar determinado que Deus lhe coloca, Ele vai dizer: chegando lá, a provisão já está preparada, a provisão já está determinada. Isso é para quem acredita. Celebra o nome dEle. Eu já ordenei. Deus não vai fazer, Deus ele já fez. Deus não há nada. Todo lugar que a gente pisa os nossos pés, uma provisão já está preparada. Aleluia. Entenda uma coisa: você pisou os pés aqui, já tem provisão de Deus preparada. Você vai pisar lá onde você trabalha, já tem provisão preparada. Você vai pisar lá na sua casa, já tem provisão preparada. Entenda uma coisa: Deus nunca vai nos surpreender de nós não termos nada. Diz: olha, eu fui pego de surpresa e agora não tem nada. Não, Deus sempre já prepara antes da gente chegar. Antes da gente chegar aqui, Ele já preparou esse ambiente para que nós pudéssemos estar aqui, amém? Eu vou repetir: antes de nós chegarmos aqui, Deus já preparou esse ambiente com provisão para nós estarmos aqui. Tem provisão de pão sobre a mesa, tem provisão de vinho sobre a mesa, tem provisão de Deus. Não fique com medo. Agora para pensar, Deus já havia dado uma determinação para os corvos, também para ir para o rio, para o ribeiro de Querite. Agora, se Elias porventura não obedece à ordem de Deus, se porventura Elias não obedece à direção de Deus, porque Deus já havia determinado para os corvos ir para aquele lugar. Se Elias muda a rota, desobedece a Deus, nós vamos entender que o milagre não acontece, que a provisão não acontece. Quando nós chegamos em algum ambiente que não tem provisão, eu posso dizer que eu posso estar em desobediência a uma ordem de Deus. Porque se Elias tivesse saído da rota, Deus não havia falado para os corvos aonde ele ia, mas Deus já havia determinado aos corvos para preparar quando ele chegasse. Por isso que todo milagre
ele vai depender e demandar de uma obediência. Não existe milagres, não existe o sobrenatural, não existe o extraordinário se não houver uma obediência. Por isso que quando Jesus está em Caná da Galileia, ele vai pedir para aqueles serventes: encham essas vasilhas de água. Por isso que a mãe de Jesus vai dizer: tudo quanto ele pedir, vocês façam. Por isso que nós vamos olhar para Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus, o pai da fé, porque Abraão obedeceu em tudo ao Senhor. Quando ele não obedeceu, houve uma confusão com Agar, mas a obediência gera milagre. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte de cruz. Mas diz que ele recebeu um nome sobre todos os nomes, aonde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. A obediência, ela é o caminho de um milagre. A obediência é o caminho do extraordinário de Deus. Chacoalha quem está do teu lado, fala: a obediência te leva a viver o sobrenatural. Aleluia. Ei, Lagoinha Mauá, se prepara para viver o sobrenatural de Deus. Se prepara para viver o sobrenatural de Deus. Se prepara para viver o extraordinário de Deus. Aleluia. Os corvos vão lá. Olha o que vai dizendo, vai para o ribeiro. Os corvos que ali vão te dar alimento. Alguns estudos dizem que esses corvos não são aves, mas são alguns beduínos, são alguns homens que vão passando por lá. Mas vamos pensar no seguinte: vamos pensar que milagre é corvos que são aves. O corvo, ele se alimenta de carne, amém? Qual é o alimento do corvo? Carne, ele é carnívoro. Se ele é carnívoro, o que é que ele está levando para Elias? Pão e carne. Se ele é carnívoro, ele está levando no bico aquilo que é desejo dele, aquilo que ele poderia comer. Ele leva pão de manhã, leva pão ao final da tarde. E quem sabe Elias fala assim: olha, hoje o pãozinho está muito moreninho, traz amanhã um pãozinho mais branquinho. Olha, essa carne está muito passada, traz um pouco mais mal passada. Mas diz que o corpo traz pão e carne de manhã e de tarde, porque a provisão de Deus sempre é uma provisão conforme a nossa necessidade. Deus é um Deus exagerado. Deus é um Deus que conhece o que nós precisamos dia após dia. É por isso que se você obedece, não vai faltar a farinha da panela, nem o azeite da botija. Se você obedece, não vai faltar roupa, não vai faltar sapato, não vai faltar provisão, não vai faltar as mãos do Senhor sobre a sua mesa, sobre a sua casa. Não, eu vou declarar uma palavra profética sobre a sua vida, porque no ambiente profético, uma palavra liberada vira decreto de Deus. Eu vou falar de novo. No ambiente profético, uma palavra liberada vira decreto de Deus, porque quando é decreto, agindo Deus, ninguém impedirá. Leva pão e leva carne, de manhã e de tarde, e ele bebe água do ribeiro. Mas o corvo é o corvo que come carne, e se ele come carne, mas ele leva para Elias. Sabe por quê? Porque o que é seu ninguém tira. Eu vou repetir: o que é seu ninguém tira.
Não se preocupa, a carne está no bico do corvo. E no bico do corvo ele come carne, mas ele não come, porque o que é seu ninguém tira. O que é seu ninguém toma. O que é seu ninguém leva embora. O que Deus determinou que é seu, ninguém tira. Ah, meu Deus do céu, eu vou repetir. O que é seu, fica despreocupado, que o que é seu, ninguém tira. Ninguém tira. Ninguém tira. Sabe por quê? Olha só, quando Moisés, ele tira o povo do Egito. E quando Moisés tira o povo do Egito, é o momento que Deus vai abrir o mar, e todos os egípcios estão vindo atrás, e todo o povo de Israel vai passar. O último hebreu que passa, que o mar está aberto, o último hebreu que passa, o que Deus faz? Fecha. O mar se fecha e nenhum egípcio vai entrar. Sabe por quê? Porque a Deus, a porta que Deus abre para você, o inimigo não entra. Eu vou repetir: a porta que Deus abre para você, o inimigo não entra. Ah, meu Senhor, tem alguém comigo aqui nessa noite? Aleluia. Eu tenho que entender: o que é meu, ninguém tira. A Bíblia nos fala que Maria, esposa de José, o anjo Gabriel vai visitá-la. E quando o anjo vai visitar, vai falar: agraciada mulher, você ficará grávida, vai ter um filho, vai gerar agora o Filho de Deus. Deus achou graça em você, e Deus vai colocar uma semente dentro de você. O interessante é que Gabriel visitou a casa de Maria. Deus visitou a casa de Maria e de José. Se prepara, porque Deus está visitando a sua casa em nome de Jesus. Você crê? Deus está visitando a sua casa. E Deus vai falar para Maria: Maria, eu tenho um projeto, você pode gerar o meu projeto, porque eu preciso de um ventre. Eu preciso que você tenha. E a humanidade precisa o que eu tenho. A humanidade precisa de um Salvador, mas eu preciso de um ventre para gerar aquilo que a humanidade precisa. Eu preciso de um ventre. Maria, você pode se dispor do seu ventre? E ela diz: eis-me aqui, Senhor. Deus precisa de homens e mulheres para que possa gerar projetos dele dentro de você. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Deus está dizendo: eu te escolhi para gerar projetos dentro de você, porque existe uma sociedade que precisa daquilo que vai nascer em você. Gabriel visita Maria, mas quando Maria é visitada, Maria diz: eu não conheço homem, não tenho relação, como é que eu vou ficar grávida? Não tem ninguém na história. Ela é a primeira, é algo extraordinário que vai acontecer sobre Maria. Não existiu duas, não existiu três pessoas para acontecer isso. O que Deus estava fazendo era inédito. Já tem alguém pegando o que Deus está falando? O que Deus estava fazendo em Maria era inédito. Se prepara, porque o que Deus vai fazer em você é algo inédito. É algo inédito. Na minha casa. Cadê a igreja? Na minha casa. Na minha casa. Na minha casa. Na tua casa. Na tua casa. Na tua casa. Na tua casa tem profeta, na tua casa tem profeta, na tua casa tem profeta de Deus. Eu disse que eu começo a acordar agora. Quando a gente olha, Maria recebe a palavra do anjo Gabriel, e ele vai dizer: Maria,
para confirmar, a sua prima Isabel, que era estéril, vai ficar grávida, e ela vai vir te visitar quando tiver 6 meses. Aquela que era estéril, aquela que não gerava, agora ela vai estar de 6 meses quando você a encontrar, aleluia. E você vai ver o que Deus está falando para você, e você acreditar. Ei, tem uma palavra para você. Você que nunca gerou nada, você que nunca deu fruto nenhum, você que as pessoas olhavam e falavam: não vai sair nada dele, não vai sair nada dela, não tem futuro nenhum através dele, não tem futuro nenhum através dela. O Senhor está dizendo: existe um futuro que vai acontecer sobre a sua vida. Isabel vai visitar Maria 6 meses depois. E quando Isabel vai visitar Maria, Isabel está grávida, a barriga já está grande. E quando ela visita Maria, que é a sua prima, Maria olha e Maria se alegra em ver a sua prima 6 meses, com a barriga grande, com a barriga já com o menino dentro. Mas pastor, Isabel, a barriga está crescendo, mas a de Maria ainda não. Isabel, ela saiu na frente, mas Maria se alegrou. A gente às vezes olha alguém do nosso lado crescendo, saindo na frente. A gente olha alguém do nosso lado rompendo, as coisas acontecendo, e a gente olha para nós e ainda não aconteceu nada. Não havia acontecido nada com Maria, mas ela se alegrou com aquela que estava gerando e estava crescendo e tinha saído na frente. Por que que ela se alegrou? Porque a gente vai entender que quem vai nascer é um menino chamado João Batista, filho de Zacarias, filho de Isabel. E João Batista vai ser aquele que vai anunciar, vai preparar o caminho para aquele que vai nascer na barriga de Maria, aleluia. Porque Isabel está gerando o caminho para aquilo que vai vir de Maria. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Alguém pode estar crescendo na sua frente, alguém pode estar saindo na sua frente, pode estar aumentando a sua frente, mas está preparando o caminho daquilo que está vindo na tua vida. Olha essa pessoa do teu lado aí, ela pode estar crescendo, alegra-se com ela, porque ela está preparando o caminho daquilo que você está gerando. Tem alguém comigo aqui? Celebra ele, celebra o nome dele, celebra o nome dele, celebra o nome dele. O que é seu ninguém tira. Então se alegra com quem está saindo na frente, porque ele pode estar preparando o caminho daquilo que vai ser gerado em você, que vai ser maior do que ele está gerando. Ah, meu Deus do céu. É uma glória de Deus aqui. Há uma presença real do Senhor, há uma liberdade do Espírito Santo de Deus aqui, há uma graça de Deus aqui. Sabe o que Deus está dizendo? A sua vida nunca mais vai ser a mesma a partir de hoje. Deus está mudando fase, Deus está mudando nível, Deus está mudando de estação, Deus está transformando. Há algo transformador, e não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O que é seu ninguém tira. O que é seu ninguém tira, aleluia. A Bíblia nos fala que quando Jesus vai para o mar da Galileia, ele vai encontrar naquele momento os pescadores que serão futuros discípulos. E quando ele chega lá, aqueles homens haviam pescado a noite inteira e não havia pego nada. Estavam lavando as redes. Os barcos estavam lá, os barcos, está no plural, os barcos estavam lá. Mas diz que Jesus, Diego, chega lá e escolhe o barco de Pedro. Fico pensando os demais discípulos que estavam juntos, pensando:
Escolheu dele, não escolheu o meu. Escolheu dele e o meu não. Sentimento de rejeição, sentimento de exclusão, sentimento de não pertencente. Quantas vezes ele fala, escolheu o outro, mas não escolheu eu. Escolheu aquele, mas não escolheu a mim. Aí Jesus fala assim, olha, eu vou entrar no barco de Pedro, vamos ao mar, vamos ao lugar mais profundo. Pedro então, com Jesus no barco, e os outros barcos que estão ali também parados, Jesus fala, vamos todos para o mar. Mas ele só escolheu um barco para entrar, e foi o de Pedro. E quando eles estão lá no fundo, ele fala para Pedro jogar a rede. Pedro teve que pegar a rede que estava suja, que lavou, teve que preparar, teve que jogar a rede. Pedro agora, depois de jogar a rede, aonde Jesus fala, joga ali. Entenda que mesmo no lugar que não deu certo, quando tem uma palavra, Deus faz dar certo no lugar que deu errado. Eu vou liberar para você, mesmo no lugar que deu errado, Deus faz dar certo sobre a sua palavra. Joga ali, aí ele joga, aí Pedro vai puxar. Olha o trabalho que Pedro tem, pegar a rede, jogar, puxar, coloca todos os peixes dentro do barco. Parece que eu fico olhando João, quem sabe João, vamos colocar João aqui, poderia ser qualquer outro. João, que é filho de Zebedeu também, vamos colocar lá, ele era pescador. João olhava assim, Jesus está lá no barco, o barco dele encheu de peixe, o barco dele agora está transbordando de peixe, está vendo? Jesus entrou no barco dele e a gente está aqui sem nada. Mas aí foi tanto peixe que Pedro pegou, tanto peixe que quando ele coloca, o barco começa a afundar. O barco começa a afundar de tanto peixe. Aí parece que eu fico vendo Pedro dizendo assim, ei, João, 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 vem logo. Eu preciso tirar peixe do meu barco e colocar peixe no teu barco. Quem é que pagou o preço? Quem é que se esforçou? Foi Pedro. E João não se esforçou para nada, não pagou o preço de nada. Mas entenda uma coisa, ele também foi abençoado, porque a Bíblia diz que os dois barquinhos chegaram cheio de peixe dentro. Entenda uma coisa, Jesus pode começar no outro, mas ele também enche o teu barco. O que é seu ninguém tira. Há uma graça de Deus, há uma graça de Deus. Aleluia. Beberás e ordenei aos corpos. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra do Senhor. Você sabe por que dá certo? Porque ele fez tudo conforme a palavra do Senhor. Foi igual Noé. Noé constrói. Noé vai construir uma embarcação. E a embarcação que Noé constrói, vem chuva. A embarcação que ele constrói, vem tempestade. Mas fica 375 dias sobre as águas e não entra uma gota de água dentro. Noé não era engenheiro, Noé não era arquiteto, Noé não era design, Noé só era alguém, agricultor, que obedeceu e fez tudo conforme Deus falou. Quando a gente faz tudo conforme Deus fala, a tempestade vem, a chuva vem e a gente não afunda, a gente só navega, a gente só navega, a gente só navega. É interessante que Deus falou para Noé fazer uma arca e não fazer um barco, porque todo barco tem um leme, e todo leme, quem conduz o leme é o homem, o piloto que está lá conduzindo. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, mas a arca não tem leme.
A arca não tem leme. O barco tem leme e o homem dirige para onde ele vai, mas a arca, ela vai conforme Deus quer que ela ande. Entenda uma coisa: deixa Deus dirigir a tua vida, deixa Deus conduzir a tua vida. Ele é o piloto, Ele é aquele que ordena, é aquele que está à frente da embarcação. Fez tudo conforme a palavra do Senhor. Os corvos traziam. Lá embaixo diz: entretanto, passado alguns dias, o ribeiro secou. O ribeiro secou. Aquilo que era provisão acabou. A gente vai observar que nesse período de 3 anos e meio que Elias está no ribeiro, Deus não fala mais com ele. Deus não falou mais com Elias, ele não ouviu mais a voz. Por quê? Porque ele fez da provisão como destino final da vida dele. E a provisão era só um tempo temporário do que Deus estava fazendo sobre a vida dele. Entenda que o ribeiro trouxe para ele acomodação, a provisão que era temporária, ele colocou como definitiva. E Deus não falou mais com Elias. Deus se calou. Deus teve que o ribeiro fechar, o ribeiro secar, para que depois pudesse fazer voltar. Sabe por quê? Porque o que Deus tem não é uma provisão simples. A provisão é temporária na vida. E se a gente se acomoda na provisão, a gente não ouve mais a Deus. Teve que o ribeiro secar, porque o que Deus tinha para eles não era um ribeiro para viver a vida inteira. O que Deus tinha para ele era os céus abertos para mandar chuva abundante. O povo, quando sai do Egito, o povo sai lá com 2 milhões de pessoas, estão no deserto. Quando eles estão no deserto, qual é a provisão que Deus dá? Maná. Qual é a provisão que Deus dá? Água sair da rocha. Só que o que Deus tinha para eles não era destino final no deserto, era apenas uma provisão temporária para eles transitar, porque o destino final era Canaã, aonde tinha mel, aonde tinha leite, aonde tinha frutas gigantescas, aonde reinava a prosperidade. Em nome de Jesus, nunca deixe o ribeiro secar, porque você vai ficar na dependência afetiva de uma provisão. Sabe o que ele fica? Ele fica numa dependência afetiva do ribeiro, porque a Bíblia diz que quando o ribeiro secou, ele caiu. Dependência da provisão. Quando o ribeiro seca, ele cai. E quando ele cai, porque ele está com o olho, ele está com o coração na provisão. Olha só o verso de número 8, diz assim: então a palavra lhe foi dirigida nesses termos. Foi a provisão acabar e Deus voltar a falar. Foi a provisão acabar e Deus falar. Chacoalha quem está do teu lado e fala assim: você tem escutado a Deus? Ou seu coração está inclinado para a provisão que é temporária? Será que Deus vai secar o seu ribeiro para te acordar e te chacoalhar, dizendo: filho, o que eu tenho para você não é só a sua provisão, o que eu tenho para você é muito mais além do que você pensa, muito mais além do que você pede. Aquilo que o seu olho não viu, aquilo que o seu ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao seu coração, são as coisas que eu tenho preparado para você. Eu tenho muito mais. Levanta-te. Aí Deus vai falar para Elias: levanta-te e começa a andar. Levanta-te, porque o que eu tenho para você é muito mais. Se coloque de pé. Esse é o capítulo 17 de 1 Reis. Mas quando a gente olhar o capítulo de número 18 de 1 Reis, a gente vai olhar esse Elias,
que se levantou, agora vai orar, vai reparar o altar que está quebrado e vai orar para que chuva venha. Os céus se fecharam, agora para abrir os céus, ele vai orar, e após a sua oração, a chuva vai ser derramada. E quando a chuva ser derramada, todos vão gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus fala para ele: levanta, Elias, levanta, porque tem um céu que está fechado. Levanta, Elias, porque o céu só se abre com homens de pé. Levanta, Elias, porque os céus precisam se abrir. Elias então vai falar e orar: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que o céu se abra. A oração do céu se abrir foi mais fácil do que a oração dos céus fechar, porque o fechar é mais difícil do que o abrir. Quando ele termina de orar, o fogo cai sobre o altar. E quando o fogo cai sobre o altar, pastor, eles não precisavam de água, mas antes de haver água precisa ter fogo. Antes de poder vir a provisão, precisa ter fogo. Tem fogo do Espírito aí, tem fogo de Deus 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 aí. É interessante que um pedaço de madeira que está apagado não pode apagar um pedaço de madeira que está aceso, mas um pedaço de madeira que está aceso, ele pode acender um pedaço de madeira que está apagado. Aleluia. Eu vou repetir: o interessante é que um pedaço de graveto que está apagado não tem poder de apagar um graveto que está aceso, mas um graveto que está aceso tem poder de acender um graveto que está apagado. Tem fogo aí, irmão, tem fogo aí, igreja. É impossível passar pelo fogo e não ficar com um cheiro de fumaça. Oh, rabaderei candarabacharabalabaдаia. É impossível passar perto do fogo e não ficar com um cheiro de fumaça. Se prepara que quando você sair desta igreja nessa noite, ele ora e o céu se abre e o fogo desce. O céu se abre e o fogo desce. O céu se abre e o fogo desce. Tem alguém orando comigo aqui para o céu abrir e para fogo descer? Tem alguém orando comigo aqui para que o céu se abra e o fogo desce? Ei, tem fogo do Espírito Santo, tem fogo de batismo com fogo do Espírito, tem fogo do batismo com o Espírito. Aqueles que falam em línguas estranhas, fala em línguas estranhas. Aquele que profetiza, se levanta para profetizar. Renova, Senhor, renova os teus filhos, renova as tuas filhas agora. Seja renovado no fogo, seja mergulhado no fogo, seja tocado pelo fogo. Ei, os céus se abriram, veio um vento impetuoso, um vento, um barulho. Naquele dia que estavam os discípulos, veio um vento e línguas repartidas como fogo ficaram sobre a cabeça daqueles homens, e eles começaram a falar noutras línguas. Seja batizado com fogo. É a ceia do divisor de águas na sua vida. É a ceia
da mudança, da virada de chave, é a ceia de um novo tempo, é a ceia de uma nova estação, é a ceia de uma nova fase. O fogo desce, o fogo desce, e quando o fogo desceu, consumiu a água que estava no altar. E quando consumiu a água que estava no altar, eu entendo que aquela água foi evaporada. Você entende que o fogo é o que determina a provisão? Por isso que Elias disse: pega 4 cântaros de água e joga no altar. Antes da provisão vem fogo. O fogo agora evapora a água. A água evaporada se torna nuvem. A água evaporada se torna nuvem. E só Elias tem tanta certeza, tanta convicção, que ele vai dizer para o servo dele: vai olhar e ver se vem vindo chuva. 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6. Vai olhar, ver se tem chuva vindo. Na 7ª vez, o servo dele vai falar: olha, tem uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem pequena, do tamanho de um homem. E Elias entende: é pequeno aos seus olhos, porque aos olhos de Deus, Deus faz coisas pequenas serem extraordinárias. É pequena aos olhos do homem, mas aos olhos de quem está enviando, quando Deus tem o pequeno, Ele faz coisa grande. Davi era pequeno, mas derrotou o gigante que era grande. Moisés era pequeno e abriu o mar que era grande, aleluia. O menino era pequeno e tinha 5 pães e 2 peixes, e sustentou uma multidão de pessoas. Deus faz de coisas pequenas serem grandes. Deus faz coisas diminutivas serem extraordinárias. Ei, se prepara. Se alguém diz que você é pequeno, se alguém diz que você é bem pequeno no conhecimento, pequeno nessa sociedade, pequeno nesse mundo, se prepara que Deus vai fazer de você o maior homem dessa história. Se o teu negócio é pequeno, se o teu comércio é pequeno, se a tua empresa é pequena, se prepara que vai ser a maior empresa de negócio, em nome de Jesus. Se você se sente pequeno, se prepara que Deus vai te fazer o maior homem de Deus, a maior mulher de Deus dessa cidade de Mauá.